Olá a todos, bem-vindos ao Diálogo das Américas. É um prazer enorme meu estar aqui com uma colega que eu admiro muito, a professora Beatriz Cardoso, da qual eu tenho a honra de participar de uma organização, de um board de outras organizações. Beatriz, bem-vinda. Por favor, se apresente aí para a nossa audiência do Diálogo das Américas. Eu que agradeço, Carolina, de poder estar aqui e contribuir com um debate tão importante. Eu sou Beatriz Cardoso, eu sou presidente do Laboratório de Educação, que é uma ONG que atua na área de aprendizagem de crianças de 0 a 10 anos, atuando com os adultos que fazem o processo educacional e não diretamente com a criança necessariamente. Atentando muito para o universo da aquisição e desenvolvimento da linguagem. Então, é desse lugar aí que eu vou tentar contribuir para esse debate. Muito legal, né? E a questão da linguagem é uma questão essencial hoje nessa era digital, nessa era dos celulares. Então, pensando o que é a linguagem hoje, né? O que você entende como letramento digital e mediático? E você tem visto, você percebeu alguma evolução dessa concepção aí nessas últimas décadas? Olha, eu acho que, de fato, é um tema que foi se impondo, né? Pela contemporaneidade, por tudo que todos sabemos, da pressão que foi se instalando e essa tensão posta no universo da informação. Então, de fato, isso foi ganhando um protagonismo. E eu acho que é aí que moram alguns perigos, né? Na verdade, a tentativa de resolver esse problema num recorte específico, que seria criar uma aula ou um currículo específico para introduzir a pessoa no universo, no que se chama de alfabetização digital, eu tenho um pouco de preocupação de que ele se perca, fique descolado da construção de uma estrutura básica de desenvolvimento e aprendizagem que precisa ser garantida para aí sim a alfabetização digital ela ser complementar, ela ser a inserção nesse universo da tecnologia que é novo. Mas isso não pode estar descolado de todo o processo de aprendizagem que tem que ser favorecido para que as crianças, os alunos possam ter acesso. Então, eu acho que esse conceito ele cresceu muito. A gente sempre tem uma tentativa natural do ser humano, né, que é encontrar soluções, né? Então, se fizer isso aqui, vai resolver o problema. Isso aqui resolve uma parte do problema, é uma parte mais, vamos dizer assim, instrumental do problema, que é saber se situar, saber navegar frente a esse universo da tecnologia, das ferramentas, de todos os desafios que estão postos nesse plano. Mas não é suficiente, né? Quer dizer, para você avançar, além de conhecer isso, você tem que ter tido uma oportunidade de desenvolvimento. Não quer dizer que uma boa educação resolveu os problemas que nós estamos vivendo, não, porque a gente vê que tem muitos países que têm um sistema educacional bom, né, que dá um bom acesso a tudo, ainda assim a gente está vivendo esse problema que vocês estão chamando a atenção aqui nessa consulta, né? De uma maneira geral, que está relacionado à democracia, que está relacionado à questão da fake news, enfim, esse problema, ele existe como um problema em si, ele não é decorrência de uma educação que não é boa, né? Mas não dá para consertar aqui sem olhar nos países onde a educação ainda deixa muito a desejar, o problema é muito maior, né? Exato. E você fala que não pode estar desconectado, né? Por quê? O que é tão fundamental nessa conexão? Ou, deixa eu pensar como eu formulo a pergunta. O que deveria estar ligado, né? São conceitos de cidadania ou de linguagem, ou muita gente hoje em dia fala, conceito até de saber ler, né, algo. Anyway, o que você acha? Então, justamente o que eu acho é que o que está em pauta é o desenvolvimento da compreensão leitora. E isso é uma coisa ampla, né, que implica em muitas dimensões dentro do processo de aprendizagem. Eu acho que posso te dar um exemplo concreto, porque eu estou saindo de uma reunião da manhã Claro, por inteira favor. no projeto.
Por exemplo, nós temos um projeto, como eu disse, a gente trabalha com aquisição e desenvolvimento da linguagem, né? Do 0 aos 10 anos. E começa lá no 0. Isso é uma outra coisa. Quer dizer, todo esse problema que nós estamos vivendo, ele começa muito antes do que a gente pode imaginar, né? Porque todo o repertório de desenvolvimento da linguagem está associado à capacidade de pensamento, né? Linguagem é pensamento, pensamento é linguagem. Então, começa muito antes do que a gente pode imaginar. E não adianta eu tentar salvar a lavoura aqui, no final da linha, implementando algumas situações suplementares para contornar um problema que vem lá de trás, né? E muitos bebês, hoje em dia, você vê bebê segurando o celular, né? Assistindo um videozinho. Exatamente, eles ganham coisas, mas eles perdem coisas também, porque eles perdem interlocução, eles perdem mediação com um ser humano mais preparado, mais experiente, o vocabulário deles fica limitado ao mundo da tecnologia, que é diferente do da interação real. Então, o problema é muito amplo, né? E são coisas que a gente tem que atentar, que está impactando o desenvolvimento como um todo. Mas, então, a gente tem que cuidar de todo o contexto de aprendizagem e desenvolvimento desde muito cedo nas crianças, mas eu vou fazer um recorte específico para um momento mais formal do ensino, que é o 4º ano do ensino fundamental. As crianças têm 8, 9, 10 anos. Então, nós estamos desenvolvendo um projeto que se chama Aprender a Estudar Textos, na área de História, tá? Então, primeiro, a compreensão leitora, ela não existe assim no abstrato. Ela acontece de diferentes maneiras de acordo com a área do conhecimento que você está lidando. Está ensinando ciências? Tem coisas que são comuns, óbvio, mas tem especificidades da área do conhecimento. Nesse caso, a gente está desenvolvendo um trabalho para a formação de professores na área de História. Qual que é o grande desafio que a gente está enfrentando ali? E é um recorte muito claro no processo, mas que precisa de 1, 2 anos de formação para poder dar conta, que é ajudar os professores, para que eles ajudem as crianças a compreender textos do livro didático. O Brasil, particularmente, tem o maior... Tinha, né? Está um pouco em um momento difícil que nós estamos vivendo na educação, mas a gente tinha o maior programa de distribuição de livros didáticos do mundo, onde toda criança brasileira tinha acesso, através da escola pública, a um livro didático que garantia um processo de escolaridade. É suficiente ter o livro na mão? Não, porque o grande desafio é aprender a partir do livro, né? É aprender a ler para aprender sobre áreas do conhecimento. Isso não é nada óbvio. Então, a gente faz um trabalho onde a gente desempacota, vamos dizer assim, com o professor, vários textos do livro didático na área de História, uma sequência temática de uma unidade de conteúdo. Entrando dentro do texto com os professores e mostrando para eles que, se não for feito um trabalho muito intencional e com estratégias muito claras, para que a criança entenda o conteúdo que está sendo dito ali, a criança vai patinar, ela não vai aprender sozinha. Por quê? Porque o texto, que se chama um texto acadêmico, isso é uma área nova do conhecimento recente, tem mais ou menos uns 10, 15 anos que esse campo é mais aprofundado e estudado. A gente tem até uma parceria com uma professora de Harvard, que é uma das pessoas que mais avançou na conceituação desse conceito da aquisição da linguagem acadêmica. O que acontece nesse tipo de texto? Ele é um texto compacto. Ele tem muita informação em poucos parágrafos. Para isso, existe toda uma estruturação da linguagem que é autorreferenciada, você usa recursos linguísticos de conectivos, de nominalização, de substituição, para não ficar um texto repetitivo. Então, você nominaliza processos e você entender isso é uma coisa muito complicada. Então, por que eu estou chamando a atenção disso? Quando você pergunta o que precisa? Precisa fazer trabalhos intencionais lá na base, em que as crianças saiam do ensino fundamental ou do médio, vamos dizer assim, com um ferramental que lhes permita entender o funcionamento interno dos textos, para ela poder
até daí mais para frente ver isso é verdade, isso é mentira, isso tem base, isso não tem Isso base. que eu ia É uma falar, camada super uma importante, mas camada crítica, né? exato. Antes de eu ser crítico, eu preciso ter ferramental que me coloque no universo da leitura dos textos. Então, para compreender um texto, eu tenho que entender como é que esse conteúdo funciona, que no caso é a história. Se fosse ciências, seria um pouco diferente, porque a maneira como o texto de ciência está estruturado é diferente da maneira como um texto de história está estruturado. Há partes que são comuns, né? Mas você entende que o que eu estou querendo chamar a atenção é que se a gente não atentar para como está se dando essa introdução desse aluno no universo dos textos, depois eu pedir que ele tenha uma visão crítica ou que ele recorra a, a elementos ou estratégias que vão dar para ele mais pistas de se aquilo está certo ou está errado, ficou faltando um pedaço básico, né? Ficou faltando. Então, a gente vê que as crianças, elas, de fato, quando você entende como é que um texto acadêmico está estruturado, fica evidente que sozinho é muito difícil aprender, né? Que você precisa de uma mediação e que você precisa de que sejam criadas estratégias de aproximação daquele conteúdo mediadas e que levem a criança a enxergar uma coisa que é invisível no universo da linguagem, que a gente dá como certo, de que ler é só saber decodificar, conseguir enunciar aquela sequência de palavras, e que daí automaticamente vai sair uma compreensão. Não, porque o próprio texto coloca desafios. Não basta o sujeito, né? Ele precisa entender aquele universo textual. E isso é muito interessante, né? Nesse momento, como você mesmo disse, de desinformação, radicalização, né? A gente vê muitos jovens, inclusive, que usam a YouTube ou outras plataformas, né? Saíram alguns estudos nesses anos passados que os algoritmos, né, acabam recomendando coisas que acabam levando para posições extremistas naquelas burbujas, né, nas filter bubbles, né, nas bolhas de recomendação e comunidade que acaba acontecendo. Como você acha que esse letramento formal, básico, pode ajudar a lidar com esses desafios que os jovens, as crianças, veem na internet, então? Então, eu acho que a gente tem um processo bastante amplo, até que não é... Eu acho que a gente vê isso de uma maneira geral, em várias correntes educacionais, onde a gente tem pendido com muita frequência para uma visão muito conteudista, né? Então, você vê que agora, O que por isso exemplo, significa? Então, aqui no Covid, nesse momento de pandemia, a gente ficou no Brasil quase 2 anos sem escola, né? 1 ano e meio já ficamos, né? O que começa a acontecer? Em algumas correntes, o discurso é 2 em 1, nós vamos fazer 2 anos em 1, entochando conteúdo nas crianças, porque é só uma maneira de fazer isso, né? Qual o perigo disso? O perigo é você reduzir a educação ao domínio de determinados componentes curriculares para prestar uma prova, para poder entrar no vestibular ou para poder entrar aonde quer que seja, né? A educação é muito mais do que isso. O conteúdo existe sim, ele é relevante. Tanto é que eu, nesse projeto, aprender a estudar textos de história para aprender história, né? Mas o que é aprender história? Aprender história sim, tem uma dimensão factual, tem uma dimensão cronológica, tem conteúdos específicos, mas é aprender a pensar com a ferramental do historiador. O historiador é um ângulo de olhar para a sociedade, para o mundo, para o conhecimento e de interpretação. Então, a forma que a gente tem é compor melhor isso, é fazer com que no trabalho escolar a gente entenda que, além do conteúdo, existe a inserção num universo cognitivo e numa forma de pensar, num raciocínio ligado a uma área de conhecimento, que é o que dá o instrumental para esse desenvolvimento intelectual, para que eu tenha formas de reagir ao que as informações que eu me conecto no mundo, né? Então,
mas eu esqueci a pergunta que você me fez, eu dei uma devagada aqui. Mas está perfeito, e porque o que eu estou pensando é exatamente isso, né? As crianças e jovens, né, acessam muito a internet hoje em dia. O Brasil é um dos países que estatisticamente as crianças ficam mais tempo na internet, né? Brasil e Estados Unidos, né? São muitas horas online. E eu queria que a gente discutisse um pouco qual a relação disso, né, do ser capaz de ler, absorver, ser crítico do que alguém vê na internet, seja um filme, seja um texto até, ou seja, né, agora a gente tem o problema das deepfakes, né, que são aquelas fotos manipuladas, vídeos manipulados, né, com direitos humanos, né, porque a gente, além da educação ser um direito humano, também eu estou pensando na liberdade de expressão, na liberdade de associação, como você vê a gente sendo capaz de preparar as crianças para tudo isso? É complexo, né? É difícil ter uma... Não é fácil. Nós estamos vivendo tempos muito desafiadores e eu acho que nos deparando com desafios que a gente não imaginava, na verdade. A gente, na minha geração, né, já acreditava num sistema educacional forte e competente, ele seria, por si, suficiente para dar a liberdade para a pessoa. Hoje a gente está vendo que é um pouco mais complicado do que isso, né? Porque você tem outras camadas que vão se superpondo e a gente também está bastante perplexo, tentando entender como lidar com tudo isso, né? Então, acho que é difícil ter uma resposta. Agora, você disse que o Brasil, por exemplo, é um dos países que as crianças mais ficam horas na internet. Isso não é um mal em si, né? Na verdade, poderia ser bom. Depende de como é proposto, como é que elas chegam lá, para que elas chegam lá, e também tentar entender se a gente tem formas de contornar. Porque, por exemplo, na internet, você tem uma Wikipedia. A Wikipedia é exatamente o espaço de desenvolvimento desse ferramental intelectual para entender uma área de conhecimento, porque você tem lá uma informação, alguém vem, modifica a informação, justifica por quê. Tem todo um processo de regulação do conhecimento que é fantástico, que não tinha quando eu era criança. Isso é um a mais, isso é um plus a mais que a gente tem, que poderia potencializar imensamente o processo educacional, né? Agora, quando as crianças elas passam a maior parte do tempo, os adolescentes principalmente, né? A maior parte do tempo em redes sociais, numa coisa que é numa camada superficial do conhecimento, onde o que está regendo são muito mais as relações sociais, as questões que são de ordem mais subjetiva, interpessoal, intergrupos. Aí você entra numa outra camada, porque é aí que eu acho que a escola não dá conta de resolver sozinha, porque se colocam ali expectativas de outra natureza. O que seria muito importante, a forma que eu vejo, era se a gente conseguisse, dentro dos sistemas educacionais, criar processos de formação de professores. Eu sempre digo que, assim, o grande desafio que tem no mundo e no Brasil particularmente é encarar a formação de professores como uma das coisas mais sérias que a gente tem a fazer para melhorar a sociedade, porque ali mora um caminho. Se a gente conseguisse, junto com isso, formar, eles estarem entendendo o tamanho do desafio, sabe, os próprios professores não têm muitos critérios. Não por mal, porque não tiveram oportunidade de ter aprendizagem. Então, competentes eles são. Eu sou fã número 1 de qualquer professor. Mas o fato é que eles também estão muito desprovidos de recursos e de acompanhamento das escolhas que ele vai fazer. Entendeu? Então, tem muito ferramental hoje. Cada vez tem mais startup criando mais novos softwares e ótimo por um lado, mas isso inunda a educação de uma maneira onde você não tendo critério, muitas vezes eles atuam numa camada muito superficial e eles escamoteiam essa falta de um processo estrutural de aprendizagem e de desenvolvimento nas áreas de conhecimento. Eles simplificam, eles reduzem, na verdade, e fica tudo mais mágico porque tem a tecnologia, né? Eu não sou uma pessoa
antiga, aferrada aos outros tempos. Mas eu acho que a gente tem que olhar com um olhar crítico aonde toda essa novidade tecnológica acaba julgando o sistema educacional e as crianças vão juntas, e os pais também. Porque os pais também estão muito desprovidos de orientação, né? Eles também se encantam com as soluções tecnológicas, mas que atuam nessa camada e que esquecem o desenvolvimento do comportamento leitor, por exemplo, né? Onde você vai gradualmente construindo estratégias, desenvolvendo a competência leitora, a capacidade de compreensão. Tudo isso é anterior a você exigir que já se molhando na chuva, você consiga se secar, entendeu? Você tem que... É isso que se pede hoje, né? O bonde está andando e as crianças é que têm que ter critérios Eu acho super importante que se desenvolvam, por exemplo, a própria Internet Lab, junto com a Fundação Fernando Henrique Cardoso, desenvolveu o guia do internauta, que é muito importante, acho que é necessário, mas não é suficiente, né? Porque a própria compreensão do próprio guia é para alguns e não para todos. Exato. Se não tem as habilidades fundamentais, como você estava descrevendo, né? E aí e você falou, crianças, pais, professores, em quem está a responsabilidade de cuidar disso, ou de propor cursos, recursos, currículos, né? São as plataformas, é o Estado, são os pais, a comunidade? Qual que você acha que é o papel dos atores aí? Eu acho que a responsabilidade é de todo mundo, né? Se a gente quer zelar por uma sociedade mais saudável e melhor desenvolvida, ele é de todo mundo. Cada um no seu cantinho, né? Então, não dá para pedir a mesma coisa de todos. Eu acho que é aí que, às vezes, o negócio se embaralha. Os pais passam a ser responsáveis pelo ensino formal dos filhos. Não dá. Eles não é essa a função deles, né? E fica um jogo de empurra, isso é meu, isso é seu, ou o mercado acaba ocupando um vazio. Eu acho que a responsabilidade é de todos e todos têm um papel. Cada um pode aportar uma contribuição, mas que não é a mesma. Então, alguma regulamentação há de ter, né? Especialmente o que entra nos sistemas, o que tem o crivo de autorização para entrar em sistemas educacionais, não uma censura, mas um crivo técnico. Isso aqui é bem fundamentado, isso aqui não é bem currículo, né? Deixar organizado um pouco. A formulação de currículo é responsabilidade pública, né? É responsabilidade dos governos nos seus diferentes níveis, né? E os professores têm muita responsabilidade, mas eles têm que ser amparados para assumir essa responsabilidade. Eles precisam ter os insumos necessários e eles não tiveram na formação, porque a formação deles inicial é um outro ponto, devia estancar um monte de problema lá na formação inicial, mas que é uma bola que ninguém quer pegar. Então, a gente joga no mercado um monte de profissionais que vêm bastante despreparados porque não lhes foi dada a oportunidade, e a gente passa a exigir deles que eles deem conta de um desafio desse tamanho. É muito difícil, né? E os pais acabam também ficando um pouco responsáveis. Os pais têm que ter responsabilidade de acompanhamento, né? Eles têm que ter noção o que está chegando para os filhos e que tipo de mídia ou de recurso tecnológico eles estão usando. Eu acho que sem dúvida nenhuma. Mas não, nem num papel de fiscal, porque isso não é saudável para a relação, e nem num papel de responsabilidade por intervir sobre aquilo. Eu acho que essa é a responsabilidade formal da escola. Ótimo. E, bem, Beatriz, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu acho que são highlights muito legais, questões muito legais que você trouxe dessa formação básica, como é crucial, né, tanto de textos normais a textos e outros materiais multimídia. Você tem algum pensamento ou mensagem conclusivo que você pode compartilhar conosco? E aí a gente encerra por aí. Um pouco resumindo o que eu falei até aqui, a gente tem desafios enormes, né? E eu acho que o movimento em tentar encontrar caminhos e
e soluções é fundamental, mas cuidado para a gente não reduzir os problemas, né, a uma camada mais imediata, quer dizer, o que puxa aqui no caso de vocês mesmo de fato, é um problema para a democracia, é um problema para os direitos humanos, são coisas muito fundamentais que a gente tem que estar monitorando mesmo, porque isso põe em risco a própria sociedade como um todo, mas essa camada está conectada com outras, né? Então, é assim, vamos olhar também qual é a ponte que tem entre a educação, o processo educacional e esse desafio que a gente está vivendo aqui, né? Tem questões que são particulares daqui, mas a gente tem que fazer essas pontes. Eu acho que precisa fazer mais explicitamente as pontes. A educação ela é sempre muito pouco requisitada. Eu acho que é verdade, eu acho que se você olhar, o mundo é muito dominado por outros setores e outros profissionais, e os educadores eles ficam sempre assim, o café com leite, né? E deve ser ao contrário, porque o problema é muito grande e ele nasce aqui também, né? Então, acho que é envolver mais. Não, eu acho que isso é fundamental, né? A gente passa tantos anos na escola, tanto tempo, é algo tão importante, né? Para tudo que vem depois, né? E eu acho que um ponto que você faz eu pensar é exatamente como se aproximar, como pensar o letramento digital desde cedo, inclusive, né? Porque muitas vezes aparece uma classe lá na, sei lá, quinta série, no colegial. Não, como pensar em paralelo, né? Com todos esses momentos de aprendizagem da criança, do adolescente, né? Do adulto, de pouquinho em pouquinho, porque a internet é a nossa vida hoje, né? Tá em todos os cantos, né? Então não tem como desassociar uma coisa da outra. Fala. Só mais uma coisinha que você tinha dito aqui, você tinha feito uma pergunta por escrito, que era sobre o desenvolvimento das habilidades cívicas, né? Então, eu também queria lembrar que as habilidades cívicas, elas começam a ser desenvolvidas aos 0 a 1 ano, onde na interação, né? E quando a criança entra para a pré-escola, para a educação infantil, é o primeiro exercício para além do ambiente familiar, onde ela vai exercer as habilidades cívicas, que é da convivência, da solidariedade, da amizade, da disputa. Tudo isso começa ali. E a gente não pode resumir a habilidade cívica a saber se comportar no mundo da internet. Porque se as escolas não criam um bom processo de sociabilidade como algo que é parte do desenvolvimento integral do sujeito, parar com esse negócio do socioambiental, socioemocional por um lado, cognitivo por outro, social. Não, é integral o desenvolvimento e começa muito cedo. Então, habilidade cívica é algo que a escola tem que olhar desde muito cedo. E tem intencionalidade nessa formação. Isso vai minimizar o problema lá na frente. É aprender a conviver. É impressionante como isso é fundamental, né? Eu participei de várias comunidades online ao longo da minha vida e tem vezes que você tem que ter uma thick skin, né? Uma pele grossa para aguentar os não sociais. Mas muito bem, Beatriz, foi um prazer enorme falar com você hoje. Muito obrigada pela sua contribuição para o Diálogo das Américas e espero te ver em outras oportunidades por aqui. Tá ótimo, eu que agradeço. Tomara que contribua.